Uma boa notícia, na aula de hoje vocês vão ver muito pouco a minha cara, porque a gente vai resolver alguns exercícios para revisar o conteúdo que foi aplicado em sala de aula. Dê uma olhada, fique ligado. Antes de começar a resolver, pessoal, uma dica. Como a dinâmica que a gente está fazendo aqui é diferente da dinâmica em sala de aula, eu não posso estar parando para que vocês respondam, certo, pessoal? Então o que é que você faz? Antes de cada questão, ela vai aparecer aqui na sua tela, você dá um pause. Aí lê a questão, tenta resolver e depois solta o play aí que a gente resolve junto, certo, pessoal? Então vamos lá. Primeira questão. Entre os sintomas da Covid-19, essa desgraça que nos assola, está a febre alta. Se ela não for maior do que 102,2 graus F, pessoal, olha o Fzinho aqui, ó. Não é a escala de temperatura que a gente está acostumado, Fahrenheit, certo? E não durar mais do que 2 ou 3 dias é considerado sintoma leve. Se a pessoa tiver com essa febre aí, pode ter um sintoma leve, pode até não precisar ir no hospital. Pode até ser causada por um coronavírus, que você sabe que tem mais de um coronavírus, mas aí é com a aula de biologia. Mas deve ser tratada em casa. Essa parte do texto foi traduzido do inglês. Por isso mesmo, pessoal, alguém que escreveu preferiu dar prioridade aqui na escala de temperatura à escala Fahrenheit, que é a segunda escala mais utilizada no mundo, mas não é a nossa. Nossa escala é a escala Celsius, por isso que causa estranheza. Tá? A luz assim do nosso conhecimento, se você falar para qualquer pessoa que não tem contato com física, 102,2 graus, o cara vai pensar o quê? Que o outro derreteu, que a água, o sangue ferveu. E não é o caso. Por isso que a questão pede, ó, qual a referida temperatura em graus Celsius, para a gente poder ter uma interpretação melhor da questão. Então, para transformar as temperaturas, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Vocês lembram disso, né, pessoal? Aí, por que é que a gente usa C e F? Alguns livros usam TC, TF, ou θC, θF. Mas é justamente porque são incógnitas, pessoal. Incógnita eu posso usar letra maiúscula, letra minúscula, posso usar TC, TF, posso chamar de X e Y, Z e T. Mas de preferência a gente usa letras conhecidas, tanto para facilitar quando eu vou fazer cálculo, como para ficar mais compatível com a maioria dos livros de física. Então eu prefiro usar apenas C e F, é uma questão de preferência. 102,2 graus Fahrenheit. Olha aí porque o F, certo, pessoal? Porque aí você já sabe onde vai substituir esse valor para resolver, porque do jeito que está aqui a conta não dá para resolver nada. Então fica C sobre 5 é igual a 102,2 menos 32 sobre 9. Aí vamos resolver logo essa subtração, né, pessoal? C sobre 5 é igual a 102 menos 32, 70,2 sobre 9. C sobre 5. Quando chega nesse ponto aqui, tem muita gente que vai fazer cruz credo, né? Cruza para um lado, cruza para o outro, é razão, proporção. Eu prefiro tentar assim, pessoal. Se aqui, ó, desse lado, toda fração é uma divisão, já dá para dividir? E eu sei que dá. Como é que eu sei que dá? Divisibilidade dos números, certo, pessoal? Que a gente viu lá na quinta série. Serve também com número com vírgula. 7 mais 2 dá 9. Então todo número cuja soma dos logaritmos termina com 9 é divisível por 9. Então já sei que não vai dar dízimo, não vai dar nada aí, vai dar confusão. Então eu prefiro dividir logo. 70,2 dividido por 9, isso aqui dá 7,8, pessoal. É o benefício que traz eu estar com uma calculadora escondida aqui e vocês não estão vendo eu utilizar, certo? Vocês vão pensar que é de cabeça. Brincadeira, de cabeça. E agora? Agora eu tenho que me livrar desse 5. O 5 está dividindo. Quando passar para o outro lado, a gente sempre decora assim. Mudou de lado, muda de sinal. Não, muda de sinal. O que muda é a operação. Então está dividindo, vai passar multiplicando. C é igual a 5 vezes 7,8. Ficou parecendo vírgula, vírgula, né? Vezes. Certo, pessoal? Isso aqui dá exatamente 39 graus Celsius, que é o que a gente está procurando. Então agora ficou mais fácil de compreender o textozinho que está lá em cima. Então, se a febre não for maior do que 39 graus Celsius e não durar mais de 2 ou 3 dias, pessoal, sabe o que acontece? Fique em casa. Segunda questão, a gente já começa a lidar com uma variação de temperatura.
um segmento de ferrovia, seja uma parte de um trilho lá de aço. Aí quando eu estou lidando com questão de temperatura, de dilatação, a gente sabe que cada substância se dilata de forma diferente e tem um coeficiente chamado alfa que é de forma diferente. Então no caso aqui, o coeficiente do aço, vou chamar aqui só de alfa porque a gente já sabe que só tem o aço aqui, sabe? 11 vezes 10 a menos 6, é meu primeiro dado que tem aqui. Tem um comprimento de 200 metros, então L, que é comprimento, que vem do inglês large, como eu já falei, olha que pronúncia aqui, inglês nordestino, large. L0 é igual a 200 metros. Quando a temperatura é de 20. Porque o que é a dilatação? Se a temperatura mudar, o corpo aumenta ou diminui. Como a temperatura aqui vai de 20 para 40, como eu já estou lendo ali o final, eu já sei que o corpo vai aumentar. Desse 200 vai para 200 alguma coisa. Qual será seu comprimento? Ele quer saber. Sim, a temperatura inicial é 20. Então eu vou logo, pessoal, vou logo aqui colocar a temperatura final, porque eu vou precisar dos dois juntos aqui. Daqui a pouco eu explico porquê, certo? Temperatura final, 40 graus Celsius. E qual será o comprimento final? LF, é o que eu quero descobrir qual é o comprimento final quando a temperatura chegar a 40. Já anotei aqui. Então, por que é que eu anotei as duas temperaturas juntas, pessoal? Porque eu não trabalho com a temperatura em si. Eu trabalho com a variação de temperatura. A temperatura tem que mudar, pessoal, para que haja dilatação. Então, a temperatura final menos inicial. Falei desde o primeiro ano, toda vez que apareceu delta ou qualquer coisa, é qualquer coisa final menos inicial, pessoal. Então, isso aqui é 40 menos 20, que dá 20 graus Celsius. Professor, se dava 20 e aqui tinha 20, olha, o 20 já estava aqui. Por que eu tive que fazer cálculo? Não peguei logo os 20. É por isso que eu detesto questão que tem coincidências. Isso aqui foi apenas uma coincidência. Nem sempre a temperatura inicial vai ser igual à variação. Então, digamos que a temperatura inicial aqui fosse 10, por exemplo. Eu teria 40 menos 10, 30. Então não aprendam, a mente da gente é uma mente preguiçosa, a mente do ser humano. É uma mente preguiçosa e a gente tá sempre querendo fazer o mais fácil. E não é o mais fácil, é o correto. Pronto, 20. Então vem aqui para calcular. Sim, uma outra coisa. Como eu estou vendo que aqui vai aparecer notação científica, eu vou colocar esses 200 em notação científica. Não que vai dar errado fazer de outra forma, certo? Mas eu vou colocar porque fica mais prático. 2 vezes 10 ao quadrado, né? 200. 2 vezes 100, 200. Pronto, e agora? Agora eu vou jogar na fórmula. Lembrando que a fórmula das dilatações é sempre igual. A dilatação, no caso aqui dilatação linear ou variação de comprimento, depende de quem? Depende do comprimento, ou seja, quanto maior for o objeto, maior a sua dilatação. Depende do tipo de material. Por exemplo, um pote de vidro com a tampa de metal, se você aquecer, você vai soltar a tampa de metal mais fácil. Por quê? Porque o metal se dilata mais do que o vidro. Então isso quer dizer que materiais diferentes se dilatam de forma diferente. É isso que indica aqui o alfa. E por último, a minha variação de temperatura. Sem ela não tem dilatação. Substituindo aqui os dados, L0 é 2 vezes 10 ao quadrado, vezes alfa, que é 11. Perdoe minhas letras porque essa caneta atrapalha mesmo, certo, pessoal? 11 vezes 10 a menos 6 e a temperatura é 20. Quando eu tenho potência em números, que a gente chama de modulação científica, como é que eu resolvo, pessoal? Regra dos termos semelhantes. Professor, não sei nem que regra é essa. A regra dos termos semelhantes, pessoal, é o seguinte: é número com número, potência com potência. Potência só tem duas aqui, ó, 10 ao quadrado e 10 a menos 6. Potência que eu falo é a potência de 10. Então, vou fazer logo os números aqui. Número com número. 2 vezes 11, 22. E 22 vezes 20, para ficar mais fácil, ó. 22 vezes 20 dá 440, né, pessoal? 22 vezes 20 dá 440. Vezes 10. Por que vezes 10? A gente está tratando com notação científica, então esse 10 sempre vai aparecer. A não sei que eu converto, eu vou converter daqui a pouco. E como é que eu faço com as potências, pessoal? Potência é o seguinte, ó. Repete
Tem gente que repete a base, soma expoente, repete a base, soma três expoentes. Eu não gosto muito de falar isso, porque quando tem sinais diferentes, tem gente que se atrapalha. Repete a base e soma. Professor, como é que eu vou somar se o número é negativo? Então eu prefiro dizer assim, ó, repete a base e os expoentes do jeito que eles estão, ó, 2 menos 6, então é 2 menos 6, do jeito que tiver. Se tivesse menos 2 mais 6, menos 2 mais 6, se tivesse menos 2 menos 6, menos 2 menos 6, do jeito que tiver, e resolve. Então, o ΔL é 440 vezes 10, 2 menos 6, todo mundo sabe desde o 7º ano, que é menos 4. E agora eu vou transformar esse número, como eu tinha falado para vocês. Eu vou andar sempre, no caso da dilatação, o expoente sempre vai ser negativo. Então, o número de casas que eu vou andar, certo, pessoal? Com a vírgula. 1, 2, 3. Opa, faltou uma casa, professor. Faltou, eu completo com 0. 0. E lembrando que aqui eu não estou desenhando ondinha do mar, não, certo? Estou deslocando a vírgula. Então, tem que colocar um 0 na frente, né? 0,044 metros. Isso quer dizer que numa barra de... Você vê como a dilatação é quase invisível. Uma barra de 200 metros, vou ter o quê? Metros, decímetros, centímetros, 4 centímetros de dilatação aproximadamente, certo, pessoal? Sim, mas tem uma coisa. Eu ainda não cheguei no final da questão. Ele quer saber o comprimento final. E aqui eu estou dando a dilatação. Aí pensa um pouquinho, pessoal. Aqui está minha barra inicial. Aqui está meu trilho, muito mal desenhado. Aí eu aqueço. Quando eu aqueço, ó, esse trilho, e aqui eu estou exagerando, vai crescer um pouquinho aqui. Parecendo cigarro, não é mais não. Esse pouquinho é justamente o que eu calculei, pessoal. A minha dilatação, ó. Esse ΔL. Essa parte aqui, achurada em vermelho. E o que eu tinha antes é meu comprimento inicial. Então, como é que eu faço para saber o comprimento final, pessoal? Só pela figura. Comprimento final é o que eu tinha antes, o L0, mais a minha variação, o ΔL. Então isso aqui dá 200 mais 0,044. Professor, não tinha um zero aqui? Para onde foi esse zero, hein? Zero depois, zero à direita da vírgula, quando não tem mais nenhuma casa, é dispensável, certo, pessoal? Não seria errado você colocar, mas você pode dispensar. Então isso aqui dá 200,044 metros. Com isso a gente encerra a questão. Pronto, pessoal, eu queria terminar essa aula deixando uma dica de entretenimento para você, mas um entretenimento consciente, que dá algumas dicas, mesmo que não sejam de física, deixa você bem informado. Então minha dica de filme para que você assista nessa quarentena é Raça. Sabe Hitler, certo? Um dos piores ditadores que a humanidade já produziu. Ele tentou organizar uma Olimpíada só para mostrar que a raça ariana era superior. Mas aí veio um cara, um negro, chamado Jesse Owens, e botou tudo a perder. Então a história Raça mostra justamente isso, a derrota, entre aspas, de Hitler para um negro chamado Jesse Owens. Dê uma olhadinha, que é um filme assim, sensacional, que mostra o racismo, que mesmo quando ele venceu aquela Olimpíada, ele continuou sofrendo racismo, mesmo quando voltou para os Estados Unidos. Então dê uma olhadinha, que é uma história muito interessante.